Bom dia, meu nome é Aloísio, sou consagrado na Comunidade de Aliança, aqui na Missão de Senhor do Bonfim. Sou casado com Gleide, ela também é consagrada na Comunidade de Aliança. Nós temos duas filhas, Maria Fernanda, de 16 anos, e Maria Clara, de 11 anos, que também participam da obra no Projeto de Juventude. E é com muita alegria em poder participar desse retiro de célula, né, que é um retiro muito importante na vivência vocacional de vocês, mesmo de forma online. E eu fui convidado para partilhar, descer mais um pouco também na revista Escuta, né, na revista de 2024. Nós tivemos recentemente, né, o retiro de transbordamento, que foi dado por Moisés, e nós iremos partilhar mais um pouco, né, em termos específicos dessa revista. E aquilo que você puder anotar aí no seu caderno de oração, para que mais na frente, né, você, caso queira, retornar para ver o que o Retiro nos falou, né, o que o Retiro falou para vocês de forma especial, aquilo que ficou mais importante, né, para que vocês possam rezar novamente. Né, isso faz parte da história de vocês e isso é de muita importância no sentido de conversão ao carisma. E nós vamos falar, né, do tema geral, né, que é a glória de Deus, e também no tema de Maria, a humanidade glorificada, que testemunha a glória de Deus e é luz para o mundo. O que nós devemos entender, primeiramente, é que a glória de Deus ela é uma experiência. Né? A glória de Deus ela é uma experiência. E a revista Escuta, né, que nós estamos nos aprofundando, ela é baseada nessa experiência. Seja ela para entrar na glória de Deus, seja ela para estar na glória de Deus ou para permanecer na glória de Deus. E o nosso fundador, dentro dessa revista, ele nos chama a ter uma experiência com a glória de Deus, ou melhor, eu posso chamar isso até de convocação. Né? Se ele nos chama é porque é de grande importância para que nós possamos responder melhor o nosso chamado neste tempo. E a nossa experiência ela não é muito diferente das outras experiências que nós já tivemos. Né? Até mesmo porque a via para que nós tenhamos essa experiência é a via da graça. Né? A via da graça de Deus. Nós precisamos sempre de experiências novas, né, para que a vontade de Deus ela seja assim atualizada na nossa vida, na nossa vocação. Nós não podemos viver exclusivamente de experiências passadas, né, porque nós corremos o risco de viver de saudades. E eu acredito que você conheça algum irmão que, né, chega até a lamentar, né? Cria aqueles lamentos, né? Porque antigamente era melhor, cria aqueles lamentos de que a vocação naquele tempo era melhor, porque acontecia isso, porque a fraternidade era melhor, porque as formações eram melhores, né? Então, é por isso que nós devemos sempre estar atualizando as nossas experiências. Né? Porque, no caso, nós corremos o risco de estar gerando frutos imaturos, estar gerando frutos estéreis, né? Para nós mesmos, como vocação, e também para aqueles nos quais o Senhor nos confia, né? Por meio da nossa evangelização. Porque se nós não estamos gerando frutos esponsais, algum tipo de fruto nós estamos dando para o outro, né? Que é o pior fruto, né, que nós podemos dar na evangelização, que somos nós mesmos, né? Então, é por isso que é importante, né, nós sempre estarmos atualizando as nossas experiências, né? E se passa por meio de uma graça, então nós devemos fazer o quê? Pedir. Né? A cada novo dia, a cada momento de oração,
A cada momento em que nós estarmos a sós com Deus, né, nós pedimos para que o Senhor venha nos trazer novas experiências, né, porque isso é muito importante para a nossa vivência vocacional, para a nossa vida consagrada e para aquilo no qual nós nascemos, né, que é para anunciar o Evangelho, de sermos homens e mulheres carismáticos, né, que é o anúncio do Evangelho por meio da nossa evangelização. Eu convido você a pegar sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Você que, porventura, não levou a sua Bíblia para o seu retiro, se junte com seu irmão que está aí do lado, né, para que a gente possa acompanhar também, né, para que você possa acompanhar. Mateus, capítulo 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando se fala de glória de Deus, eu acredito que a primeira passagem que nos vem à mente, que nos vem à memória, é a passagem da transfiguração. Essa passagem, ela tem um significado muito importante porque foi o próprio Deus que convidou os discípulos a participarem da sua glória, né? E também, se nós fazermos uma analogia, né, ele também nos convida, como seus discípulos, a estar, a participar, a permanecerem na glória de Deus. Dificilmente uma pessoa que teve uma experiência com a sua glória, dificilmente uma pessoa que teve a experiência de estar na glória de Deus e permanecer na sua glória, ela chegará a ter crises existenciais dentro da vocação, né? Dificilmente ela vai esquecer o seu lugar, dificilmente ela vai fazer com que esteja mórbido dentro do seu chamado, ou seja, o seu chamado de discípulo, né? De estar na glória de Deus. Meus irmãos, nós somos privilegiados a participar da glória de Deus desde já, desde aqui na Terra. Nós temos muitas oportunidades, nós temos muitos convites de Deus, né, para que nós possamos experimentar da sua glória de uma forma muito intensa. Eu falo assim porque nós temos momentos de adoração, nós temos momentos de oração comunitária, nós temos momentos de viver a cada dia, né, por meio da sua palavra, por meio da nossa oração pessoal, né, de adentrarmos e permanecermos na glória de Deus, né? Assim como ele chamou a Tiago, a Pedro, a João, é um tempo muito
favorável para nós, né, por meio da graça dessa revista, de podermos renovar, de podermos atualizar experiências novas com a glória de Deus, né, para que nós possamos dar uma resposta nova, para que nós possamos evangelizar de uma forma até glorificada, né, de uma forma até, vamos dizer, carismática, né, de uma forma ainda mais atualizada com a nossa experiência por meio da glória de Deus. Não percamos tempo. Não percamos tempo. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, muitas vezes nós não sabemos até para onde ir, vocacionalmente falando, mas que nós possamos ter essa coragem que Deus, né, que o próprio Jesus, né, ele falou para os seus discípulos, né, quando estavam na sua glória: não tenha medo. Né? Nós devemos ser corajosos. Né? A nossa vida de consagração, ela é muito desafiante. Né? Nós, como consagrados, vocês têm aí já um tempo de caminhada e vocês sabem do que eu estou falando. É muito desafiante, é muito... nós, da comunidade de aliança, nós vivemos no mundo e também lá nós temos experiências, né? E que tantas vezes nos roubam da vontade de Deus. Né? Eu sei disso, você sabe disso, mas aqueles que experimentam da glória de Deus e de forma atualizada, dificilmente eles são atingidos pelas obras demoníacas. Dificilmente, porque sabem, porque têm a Deus como a melhor parte. Né? E por isso que nós somos privilegiados. Nós precisamos ser amigos de Deus. Né? Nós precisamos ser amigos de Deus. E Deus, ele não leva qualquer pessoa a experimentar da sua glória. Né? Ele chama os seus, assim como chamou os seus discípulos, né, quando nós acabamos de ler. Ele não chama qualquer um, por isso que eu digo que nós somos privilegiados. Né? E nós devemos fazer de tudo, né, para que nós possamos escutar a Deus melhor. Né? Nós temos e devemos de quebrar todas as nossas resistências para que isso aconteça, para que nós sejamos amigos de Deus. Né? Nós não podemos ser envolvidos pelo nosso cansaço do dia a dia. Né? Muitos de nós acordamos muito cedo para irmos trabalhar, né? E chegamos tarde. Nós temos nossos compromissos, né? Além comunitários. Né? Eu, pelo menos, eu saio de casa muito cedo, né? Volto muito tarde. Né? Tem uns compromissos comunitários, né, que não são poucos. Né? Isso nos deixa muitas vezes cansados, mas esse cansaço, né, o nosso cansaço físico, muitas vezes também o nosso cansaço espiritual, que nos leva a tantas outras coisas. Né? Muitas vezes até o nosso gosto, né, pelas coisas que não passam, né, a nossa falta de gosto pela vida fraterna, né, a nossa falta de vontade, muitas vezes, de estar no centro de evangelização para rezarmos até, né, para fazer o nosso momento de adoração, para participar da nossa célula, né, com afinco, com vontade, com desejo de rezar. Muitas vezes isso vai criando as resistências para estarmos em Deus. Né? E, meus irmãos, nós temos que aprender, né, a dar nomes a essas resistências. Nós temos que aprender a fazer com que aquilo que nos tira da presença de Deus, da vontade de Deus, aquilo que nos impede de estar na glória de Deus e de experimentar da glória de Deus, né? Nós precisamos dar nomes. Né? Isso vai passar muito também
pelo nosso autoconhecimento. O que é que eu estou fazendo para que eu cresça no autoconhecimento? Para que eu cresça na minha vida consagrada, né? Para que eu evangelize melhor. Nós temos dentro da comunidade o Caminho Ardamores, que isso eu digo mais uma vez, é um grande privilégio. Se nós formos ver nas outras comunidades, né, se nós formos procurar mesmo dentro da nossa diocese, nada oferece algo que faça com que nós cresçamos, que faça com que nós conheçamos até melhor a Deus e, consequentemente, levar a um autoconhecimento. Então, que nós possamos procurar cada vez mais, né, daquilo que nos faça conhecer melhor a Deus, a nos tornar amigos de Deus e também, consequentemente, nos conhecermos como pessoa, né? E isso vai fazer com que eu responda melhor na minha vida consagrada, né? Para que eu dê uma resposta melhor à igreja, né? Tantas vezes que nós vamos responder a Deus e nós não conseguimos porque ali nós levamos a nós mesmos, né? Ou seja, muitas vezes nós estamos vazios até, né, de uma vida de consagração, porque nós estamos distante de Deus, porque nós criamos resistências, né, à vontade de Deus, né, e falta também em nós nosso autoconhecimento, que nos leva a perdermos a glória de Deus. Partilhe aí com seu irmão aquilo que hoje na sua vida é resistência de se tornar amigo de Deus. Partilhe aí sem medo, nós estamos em família, ele, né, é o nosso irmão, né, e pode até fazer com que eu comece a responder melhor por meio da minha partilha, né, por meio da sua partilha. Partilhe aí com ele, né, o que hoje é resistência na sua vida de adentrar na glória de Deus e de se tornar amigos de Deus. Partilhe aí um pouco com ele. Voltando, nós precisamos ter nos santos a nossa maior referência para que nós possamos assim experimentar a glória de Deus. Nós precisamos nos voltar, né, para a vivência deles, na verdade, né? Como foi que eles conheceram a Deus, como foi que eles experimentaram, né, da sua glória, o caminho de conversão, né? Como foi que aconteceu na vida de Santa Teresinha, de Santa Teresa, de São Francisco, né, de São João Paulo II, quais foram as suas principais conversões, quais foram as suas principais experiências, né, para que eles pudessem ter dado uma resposta, né, para Deus, né, por meio dos seus filmes, por meio de leitura de livros, né. Nossos principais livros de cabeceira, eles não podem ser voltados para aqueles livros que se encontram, né, no momento, né. Nós temos que prestar atenção que a nossa vida consagrada, ela depende principalmente daquilo que nós lemos, naquilo que nós vivenciamos, naquilo que os santos eles têm a nos oferecer, né? E também nós devemos colaborar para que isso aconteça na vida da gente. E os santos, eles são uma das grandes fontes
para que nós possamos experimentar também da vivência de cada um deles, da glória de Deus, para que nós possamos trazer para nós. Né? E isso nós não podemos nos esquecer, isso nós não podemos, vamos dizer assim, colocar outras coisas para que façam parte da nossa leitura. Né? Então, os filmes, eles estão aí, né, para serem vivenciados. Os livros, né, estão aí, tem muitos livros comentados nas edições Shalom, né, para que nós possamos aprender mais sobre a vida dos santos, né, aprender mais sobre a vida deles. E Maria, né, por falar em vida dos santos, e Maria, quantas experiências você já teve com Maria? Né? Quantas experiências você já teve com Maria? Né? Maria é uma daquelas que irá nos ajudar a adentrar na glória de Deus. Você sabe por quê? Né? Porque a glória de Deus se encontra nela. A glória de Deus se encontra nela. Né? Estar nela. Então ela é uma das grandes fontes, né, da glória de Deus para nós. Né? E isso nós devemos saber, né? Nós devemos ter ciência, né? E colaborar também para que isso aconteça na vida da gente. Né? Os títulos que ela traz para dentro da nossa vivência vocacional, você conhece todos, né? Você sabe a origem deles. Né? Então, se nós conhecemos pouco, se nós até mesmo não sabemos, que nós corramos. Né? Como foi que a Rainha da Paz entrou dentro da nossa vocação? Como a toda pequena, né, ela adentrou dentro da nossa vocação. Né? Então, é dever nós, como vocação, né, sabermos, né, principalmente os títulos marianos, né, já que a glória de Deus se encontra nela. Né? E Maria é aquela que é protótipo, né, para a comunidade, para cada um de nós. Né? Devido às suas características próprias, devido a ela ser modelo, né? Devido a ela ser aquela que é a esposa por excelência, né? Pela sua forma de vida, pelo seu sim, né? Pela forma que ela correspondeu à vontade de Deus. Né? E por isso que ela se torna a pessoa que reflete a humanidade glorificada. Né? Que é disso que nós estamos falando. Né? Porque a glória, ela se encontra nela. E Maria, ela glorificava Deus, né, por excelência. Né? É aquela que glorificou a Deus, né, no momento da anunciação. É aquela que glorificou a Deus no momento do nascimento, né, de Jesus, quando ela o tomou nos seus braços. É aquela que glorificou também na sua morte, né, junto da cruz. É aquela que glorificou a Deus, né, em Pentecostes. Né? Ela era aquela que glorificava o Senhor por excelência a todo o tempo. E nós também somos convidados a isso, né? Já que Maria é modelo para nós, né? Já que Maria ela é aquela que é exemplo, né, de santidade para nós. Né? Quantas experiências você já teve com Maria dentro da sua vocação? Né? Quantas experiências? Se porventura você não lembra, ou se porventura você até ainda não teve, né, nenhuma experiência com a toda pequena, peça essa graça a Deus. Né? Peça essa graça a Deus para que você tenha esse momento de filiação com Maria dentro da sua vocação. Né? Porque é aquela que guarda a glória de Deus, porque é aquela que norteia e faz com que você possa experimentar da sua glória. No momento de retiro, né,
desse último retiro, né, da revista em qual nós estamos partilhando, Moisés ele vem nos falar sobre a experiência que eles tiveram, né, em momento de adoração. Né? Eu acho que você já sabe, mas eu vou relembrar. Enquanto eles estavam rezando, enquanto eles rezavam, um dos irmãos do Conselho Geral teve uma visualização de que eles estavam todos, né, no momento de adoração, e junto com eles se encontrava Maria, né, ela a toda pequena, né, e enquanto isso ela se encontrava louvando o Senhor, né, por meio do Magnífica. E naquele momento todos foram, né, conduzidos, né, também a adentrar no canto de Maria. Né? E ele nos falava que nesse momento, enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam junto com Maria, muitos demônios eles iam sendo expulsos da comunidade, né? Muitos demônios eles iam sendo retirados da comunidade, né? Enquanto acontecia a evangelização, né? Enquanto nós evangelizamos. Então, nesse momento, Maria ela fazia esse momento de expulsar os demônios. Né? Ela expulsava por meio do seu canto. Né? Ela expulsava de mim, ela expulsava de você, ela expulsava da vida comunitária. Né? Enquanto nós evangelizamos. Né? O que é que nos impede? Quais são os demônios? Né? Quais são os demônios? Quais são os ídolos que nós trazemos dentro de nós, que não deixam de ser demônios? Né? O que é que nós trazemos dentro de nós e que nos impede de evangelizar? Né? É a minha autossuficiência, né? É o meu respeito humano, é a minha falta de desejo de ser um homem querigmático, é a minha falta de gosto, né, pela vida de evangelização, né? É a minha morbidez espiritual, né? Pode ser também a falta da ação do Espírito por meio dos dons na minha vida. Né? O que é que está me impedindo? Quais são os ídolos que eu trago, né? E que eu fomento dentro da minha alma e que me impede de evangelizar? Né? O que é que tem tomado o lugar de Deus? O que é que tem tomado o centro de todas as coisas que pertencem a Deus e que eu estou colocando esses ídolos, né, dentro da minha alma? Né? O que é que está me impedindo? Né, o mundanismo, né? É o relativismo, é aquilo que eu gosto até de cultivar, são os meus pecados, aqueles que muitas vezes eu até nem confesso, né? Nem confesso mais, ou por vergonha, né? Ou por não querer mesmo, né, tirá-lo da minha vida. Né? Porque eu gosto, porque eu tenho ele como costumeiros, né? E tudo isso me impede, esses ídolos eles me impedem de evangelizar, de ser um querigmático, de levar a vontade de Deus para aqueles nos quais Ele me confia. Né? Partilhe aí com seu irmão o que é que lhe impede, o que é que impede de você cantar o Magnífica, né? Para que esses ídolos possam ser expulsos e que você seja um homem ou uma mulher querigmática, né? Que esteja na vontade de Deus. Partilhe aí com seu irmão para nós caminharmos para o final.
A revista ela vem nos falar que Maria é um lugar teológico, é um espaço sobrenatural onde a graça age. Ela nos fala também que Maria é o lugar de onde são dadas todas as graças. Moisés, neste tempo, ele vem nos pedir de que nós tenhamos e cresçamos no relacionamento com Maria e também que nós sejamos seus amigos. E para isso, né, nós somos convidados a entrar no mundo interior de Maria e ali deixarmos ser gestados. Né? Entrar no mundo interior de Maria e ali deixarmos ser gestados. É no mundo interior que nós iremos experimentar da sua filiação. Né? E para isso nós temos que colaborar para que isso aconteça. Nós temos que colaborar com a sua graça, nós temos que colaborar para que assim nós possamos experimentar e chamá-la de mãe. Né? Ela que tantas vezes nos ajudou e nos ajuda, né? Quantas graças nós já experimentamos, né, dentro da nossa vocação, né, por meio da sua maternidade. Né? É aquela que nós podemos recorrer, é aquela que nós podemos experimentar da paz, tantas vezes em que nós estamos atribulados. Quantas vezes nós recorremos, né, por experiência do terço, né, para que, por meio da sua intercessão, nós podemos, né, para que nós possamos experimentar daquilo que nós tantas vezes pedimos, né, junto a ela, para com seu Filho Jesus. Né? Mas para isso nós temos que colaborar, né? Mas para isso nós temos que fazer com que todo o nosso ser se volte a uma verdadeira filiação materna para com ela. É no interior de Maria que se encontra as novidades do Espírito. É no seu interior que nós encontramos a novidade do Espírito, ou seja, é lá em que nós experimentamos também da fonte do Espírito. Ela que se encontrava, né, em Pentecostes, ela que também experimentou do seu Espírito desde a Anunciação, né, ela é portadora do Espírito. Então ela é fonte das novidades do Espírito. Ela é fonte dos dons carismáticos, né, que para nós é de suma importância para que nós possamos assim corresponder de acordo, né, dos dons efusos, dos dons infusos, do dom de cura, do dom de milagres. Né? Qual foi a última vez que você rezou por aquele que Deus confia a você, né, pela fonte de cura, pela fonte de milagres na vida daquele? Né? Do dom de ciência, do dom de sabedoria, do dom de profecia. Como anda, né, os meus dons carismáticos, né, na oração comunitária? Como anda os dons carismáticos na sua vida de oração, naquele momento de adoração, naquele momento que você se encontra sós com Deus? Ele se encontra vivo? Ou ele se encontra mórbido? Ou praticamente ele se encontra, né, muitas vezes ele se passa desapercebido da sua vivência vocacional? Que nós recorremos a Maria, né? Que nós recorremos a essa novidade do Espírito no qual ela é portadora, porque nós precisamos, como vocação, nós precisamos como resposta para aquele no qual o Senhor nos confia neste tempo, dos seus dons, onde acontece, né, os dons de santificação, onde acontece os dons, né, de santificação, se encontra dentro, né, daquela que nós chamamos de mãe, né, e a temos como mãe. Né? Como anda a obra de santificação na sua vida? Né? Como anda a obra, o desejo pelas coisas que não passam? Né? O desejo pela obediência, o desejo pela castidade, o desejo da vivência da pobreza.
né? O desejo de se assemelhar à vida dos santos. Como anda as obras de santificação na sua vida? Hoje você pode nomeá-las. Hoje você pode trazer a sua memória, né, e dizer e falar para você de que você tem de forma muito viva esse gosto, né, esse zelo pela vida de santidade. O seu alvo é a santidade neste tempo. Maria é o lugar onde nós podemos recorrer para que essa graça de santificação ela aconteça na nossa vida, né? Essa graça de santificação na nossa vida. Então, meus irmãos, eu espero que esse retiro ele seja muito frutuoso, né? Para que uma obra nova na sua vida ela possa acontecer, né? Eu espero que nesse retiro a voz de Deus, eu espero que nesse retiro uma nova filiação mariana ela possa ser fomentada na sua vida pela graça de Maria. Ela que é fonte de todas, ela que é a fonte de todas as graças. Chegamos ao final dessa formação. Espero ter ajudado nesse tempo de vocês, na vida de consagração de vocês, nesse retiro de célula, que seja um tempo frutuoso na vida de vocês, no caminho, né, das promessas definitivas que estão perto, né? E que vocês possam alcançar por meio das formações deste retiro, por meio da vivência de oração, que vocês possam alcançar cada vez mais um caminho de santidade na vida de vocês. Um grande abraço, conte com minhas orações. Shalom!